bom de se trabalhar e vamos fazer com calma para que vocês venham ter o máximo de absorção possível, tá? Então vamos lá. Alguma vez na sua vida você já deve ter parado para pensar, para se perguntar o que é temperatura? Porque desde criança, sua mãe, sua avó, seu pai colocam no seu braço, né, termômetro para ver se você está com febre ou não. Então desde criança você sabe o que é quente, o que é frio. No nosso cotidiano nós temos diversas situações de quente, frio. Então nós sabemos intuitivamente o que é temperatura, o que é um termômetro. Na nossa disciplina a gente vai esmiuçar um pouco mais a fundo sobre esses conceitos. Para você entender primeiro o que é temperatura, precisamos de entender que toda matéria ela é composta por átomos. Toda matéria, qualquer matéria que você tiver, uma caneta, um mouse, microscopicamente, se você aplicar um super zoom nele, verá que é feito por átomos, moléculas. E essas moléculas, esses átomos, eles não estão parados, eles estão sempre se movimentando, sempre vibrando. Então, se você tiver essa percepção logo no começo, vai ficar muito mais fácil de entender o que é calor, o que é energia e o que é temperatura, ok? Então tenha isso em mente, toda matéria é composta por átomos, toda matéria é composta por átomos vibrantes. Eles estão vibrando como se estivessem em uma grade vibrando, ok? Então o que acontece, né, quando nós esquentamos o material? Falando em termos físicos, o que acontece quando você dá energia para o material, quando você esquenta o material, é que esses átomos, essas moléculas que nós acabamos de falar, que constituem qualquer material, se nós formos olhar microscopicamente, estes átomos eles começam a vibrar, a se movimentar com mais energia. Repare aqui na figura, onde está o maçarico, e olha só, as moléculas estão vibrando com mais energia. Já no outro lado da ponta, né, dessa barra, as moléculas, os átomos, eles estão um pouquinho mais estáticos. Eles não estão parados, estão se movimentando, porém com bem menos energia, ok? Então é importante você perceber que onde tem maior temperatura é onde tem mais movimentação de moléculas. Olha só, o termômetro como funciona. Repare que o termômetro está colocado aqui em água. E essa água ela é composta por moléculas. Repare que onde existe maior movimentação molecular, onde as moléculas estão se movimentando mais, é onde tem maior temperatura, ok? É onde tem mais energia. Então você já deve ter notado que existe uma relação entre temperatura e a energia de movimentação das moléculas, tá? Onde tem menos movimentação de moléculas, a temperatura é menor, ok? Então, uma vez que nós elucidamos basicamente essa relação entre temperatura e energia, vamos falar então de calor, tá? Se você olhar essa figura aqui, você pode dizer, bom, essa figura, essas pedras aqui queimando, elas têm calor? Tá? Eu vou dizer para você que não, porque você poderia dizer que sim, mas calor ele não é definido como sendo temperatura. O calor nada mais é do que transferência de energia. Então, se alguma coisa está a uma temperatura T, né? Existe uma temperatura aqui dessa pedra quente. E essa temperatura, ela é posta em contato, né, com outro objeto, a outra temperatura, então tem uma temperatura T aqui, né? Essa mão está aqui com uma temperatura T menor, né? Então vai existir um fluxo de calor, um fluxo de energia, tá? Essa energia em trânsito é chamada de calor, ok? Representada pela letra Q. Então, calor nada mais é do que energia em trânsito, tá bom? Isso que você deve lembrar. Então, ó, calor é energia em trânsito, tá? Bom, mas o calor ele flui de qual corpo para qual corpo, hein? Ele flui sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio, ok? Ele sempre vai fluir. Por exemplo, se a gente for voltar a um slide anterior, né? Nesse caso aqui, por exemplo, ó, está vendo? Daqui, ó, se a gente for ver, a energia está vindo, começa aqui onde está mais alta e ela vem, ó, nesse sentido aqui, entendeu?
ou seja, está acontecendo uma passagem de energia ao longo deste material. Então, se está acontecendo passagem de energia, está acontecendo transferência de calor, tá? Então, a gente não pode dizer que um objeto contém calor. Objetos não contêm calor. O calor, ele é um fluxo, tá? Ele é fluxo, calor é movimento, tá? Calor é movimento de energia, por definição, ok? É movimento de energia de um corpo a outro. Tá? Mas que energia que é essa? Essa energia de movimentação das moléculas que a gente está vendo agora. Tá? Bom, as formas de transferência de energia, né? Se você quer esquentar o material, se você quer tornar o material quente, como que você faz isso? Né? Como que isso acontece? Uma vez tendo em vista que toda matéria é composta por átomos, vamos supor aqui esta barra ela está sendo aquecida por um maçarico em sua extremidade, então está aqui um maçarico, um fogo azul muito quente, está aquecendo essa barra, e o que acontece? Essas moléculas, elas estão agitadas, elas vão cutucando umas às outras, as moléculas do meio, entende? Então todas elas vão se chocando, tá? Porém, à medida que nós nos afastamos da barra, as moléculas do outro lado da barra, elas vão receber a energia, porém, como já houve muitos choques, muitas colisões, né? Os átomos eles se colidiram, foram perdendo energia ao longo desse comprimento aqui da barra, então aqui na extremidade eles já vão estar pouco agitados, ok? Aqui, ó, onde está o fogo, as moléculas vão estar muito agitadas. Aqui no meio elas estarão agitadas e aqui no finalzinho elas estarão pouco agitadas, porque a energia ela vai se perdendo ao longo da barra, porque o choque, né, vai perdendo força, o choque vai perdendo, né, também energia, tá bom? Agora, esse processo que eu acabei de descrever para vocês, ele se chama condução. A condução, ela acontece em um meio material, tá? Então, acontece em meio material. O que é o meio material? Meio sólido, ó, uma barra de ferro igual essa daqui, que nós estamos vendo as moléculas, tá? Não transporta matéria, transporta energia, ou seja, esse átomo que está aqui, ele não vai se movimentar aqui na outra extremidade, ele vai permanecer no mesmo local onde ele se encontra, tá bom? Então não existe transporte de matéria, não há transporte de matéria na condução, tá bom? Não há transporte de matéria na condução. O que existe é transporte de energia. Na condução. Agora, o que existe vai ser transporte de energia. A energia que vai sair de uma extremidade e vai para outra, e não os átomos, tá? Isso é muito bem claro, porque posteriormente, na outra forma de conduzir energia, nós vamos falar da convecção, e essa sim, os átomos eles se movimentam, tá? Então acontece em meio sólido, em meio material sólido, e não há transporte de matéria na condução. Meio material sólido. Ok? Então tá bom. Agora, a outra forma de conduzir, né, a outra forma de transportar energia é através da radiação. Essa é a forma talvez mais comum que a gente esteja familiarizado, porque simplesmente é a forma através da qual o Sol emite a sua energia até nós aqui na Terra, né? Aqui nós sentimos a temperatura aumentar, mas o Sol não está tocando na Terra, e sim os raios solares, né, que vêm do Sol e se irradiam até a Terra, se propagando através do vácuo, tá? Aqui não tem matéria nenhuma, ok? A radiação ela sai do Sol para todas as direções. Então essa é uma forma de transferência de calor. Porém não é a única, né? Quer dizer, não é o único exemplo, né? Você tem o fogão,
tudo que envolve fogo, fogueira, fogo, né? O fogo ele emite radiação em todas as direções, então é uma forma de transporte de energia muito também comum, né? Aqui. Olha só. Então vamos escrever as características da radiação. A radiação também ela não transporta matéria, ok? Ela não transporta matéria. E sim energia, tá? Não transporta matéria. Ela se propaga no vácuo, se propaga pelo espaço, né? Pelo espaço ao redor, né? Pode ser vácuo, pode ser ar, ela é uma radiação que se propaga pelo espaço, ou espaço sideral, ou espaço aqui da Terra mesmo, o ar aqui na sua casa. Então ela se propaga, né? Ela é composta por ondas eletromagnéticas, tá? Ela é feita de ondas eletromagnéticas. Ok. Bom, então essa é uma forma também de de transportar energia térmica. É a radiação, tá? Inclusive tem radiações que são perigosas, como os raios gama, os raios neutro, os raios de raio-x. Então são raios bem perigosos para nós, porque eles têm a capacidade de atravessar nosso corpo, podem danificar a nossa estrutura corporal. Então nós vimos a segunda forma. E a terceira forma de transporte de energia é a convecção. Essa sim, ela transporta matéria porque ela acontece em líquidos, tá? Então essa forma de transporte de energia térmica ocorre em líquidos, fluidos. Vou falar líquidos não, fluidos, porque tem o ar. Quando nós falamos fluidos, nós podemos dizer ou líquido, como água, gás, né, ou gases. Tá. Vamos pegar o exemplo aqui desta sala que nós estamos na figura. O que acontece? Olha só. Aqui nós temos um ar-condicionado, né? Ar-condicionado. O que esse ar-condicionado faz? Ele vai pegar e vai... O que ele vai fazer? Olha só, qual que é o papel do ar-condicionado? É tornar o ar aqui em cima mais denso, porque nós sabemos que o ar é composto por moléculas de oxigênio e dentre outros, né? Então essas moléculas, elas ficam mais juntinhas, elas ficam mais densas, elas ficam mais próximas, formando uma massa de ar pesada. Né? Pesada. Então essa massa de ar junta, essa massa de ar mais densa, e aqui embaixo, como o ar é mais quente, então as moléculas de ar estão mais espaçadas. Elas estão mais distantes umas das outras. Então o que vai acontecer? Essa massa de ar, por ser mais pesada, ela tem mais massa, né? Ela é mais pesada. E é mais fria, portanto, também, né? Ela é mais fria porque é justamente o ar que está aqui saindo do ar-condicionado, essa massa de ar mais pesada vai descer. E à medida que ela desce, né, a massa de ar mais quente, ela é mais leve, vai subir, né? Essa massa de ar vai subir e a massa de ar pesada que vai descer. Por isso que existe transporte de matéria na convecção. Tá? É essa matéria aí que está sendo transportada. São as moléculas frias descendo e as moléculas quentes subindo. Porque a massa de ar fria, ela é mais pesada por ser mais condensada. E a massa de ar quente, ela é mais leve porque ela é menos densa.
Então existe sim, então, na convecção, o transporte de matéria. Transporte de matéria. Tá? Você já deve ter visto na chaleira de água, né? Quando você vai, às vezes, ferver o café, se você coloca o café na água, fervendo, vai reparar que o café ele fica subindo e descendo, né? É porque aquilo ali é a convecção, tá bom? Beleza. Então nós vimos já a condução, relembrando, condução. A condução é o processo de transporte de energia que acontece em um meio sólido, onde as moléculas elas vão se agitando e vão chocando-se umas às outras, né? E a energia térmica ela vai se perdendo ao longo do sólido. Ela vai se perdendo porque a energia de choque vai diminuindo, né? À medida que uma molécula se choca na outra, a outra vai se chocando na outra, porém com menos energia. Tá? Vimos aqui a radiação. A radiação é a forma de transporte de energia que acontece até no vácuo, né? Quando não existe nem transporte de matéria, só transporte de energia. O exemplo é o Sol irradiando a sua energia aqui para a Terra, né? Nós sentimos a temperatura aqui aumentar, mas o Sol não está tocando na Terra. E a outra forma de transporte de energia é a convecção, que envolve aí, né, líquidos ou gases, né, meios fluidos. E existe o transporte de matéria justamente porque a matéria, a massa mais fria, ela vai descer por ser mais pesada, mais condensada, e a massa mais quente, né, esse fluido, a parte do fluido que está mais quente, vai subir porque é mais leve. E assim acontece a circulação de ar em torno do ambiente. Tá? Então nós vimos aí as formas de transporte de energia térmica. Agora, o que acontece se a gente esquenta um material? Bom, de acordo com o nosso modelo microscópico, esse material que for esquentado, por exemplo, vai ter suas moléculas ali agitadas. As moléculas vão ficar mais agitadas. Quando as moléculas ficam mais agitadas, elas precisam de mais espaço para poder se movimentar, para poder oscilar, né, para poder vibrar. Então, o material ele dá uma pequena aumentada, né? Ele aumenta ali o seu tamanho, porque justamente por isso as moléculas elas estão se movimentando, elas estão vibrando, e essa vibração faz com que o material ocupe mais espaço. Olha só um exemplo aqui. Nós temos uma barra de ferro, né, que o comprimento inicial dele é L0, e aí quando ele esquentou, quando entrou energia nele, ó, ele aumentou um ΔL aqui, né? Ele aumentou esse ΔL aí. Então essa é a dilatação térmica. Então é isso que acontece quando quando a gente esquenta o material. Só um minuto. Então quando a gente esquenta o material, ele começa a crescer, né? Um exemplo disso, olha só, os trilhos do trem. Se você pegar um trilho de um trem, né? Tá vendo esse trilho aqui? Então, ele era retinho. Ele vinha retinho de lá para cá. Mas o que aconteceu? Como não tinha, como o sol e a noite, sol e noite, sol e noite, chuva, então quando ele esquenta, quando bate o sol, ele dilata. Quando resfria, ele encolhe. Esse dilatar e encolher, resultou de que o trilho ele foi entortando. Qual que é a solução para isso então? Eles colocaram aqui pequenos espaços, pequenas fendas, para que quando ocorresse a dilatação desse trilho, olha só, ele fica aqui, ó, tem espaço para ele dilatar. Então quando ele dilata, ele não faz isso aqui, ele não entorta. Mas quando ele dilata, ele encontra um com o outro. Ele não entorta. Conseguiram pegar a ideia?
Então essa é a dilatação chamada dilatação linear, né? E qual que é a expressão da dilatação linear? Bom, a expressão da dilatação linear, né? Como que se calcula? A variação, vou voltar aqui. A variação, essa variação aqui, como que ela é calculada? Esse ΔL é igual ao L0, né? Esse L0 aqui, vezes, esse fator aqui é o fator de dilatação linear e a diferença de temperatura. Vou explicar essa fórmula para vocês, tá bom? O que acontece aqui é o seguinte, ó. O tanto que esse material vai dilatar, então, ó, esse aqui é o comprimento inicial, né? Comprimento inicial. Comprimento inicial. Esse daqui é o coeficiente de dilatação, é uma constante. E esse coeficiente de dilatação depende do material, ok? Você concorda comigo que existem vários tipos de materiais? Madeira, ferro, borracha, plástico. E cada um desses materiais vai se comportar de uma forma diferente, ou seja, vai ter um coeficiente de dilatação diferente, tá? Quanto maior for o coeficiente de dilatação, quer dizer que ele vai variar mais o seu comprimento, ok? Então tem um coeficiente de dilatação aqui nesse caso, é o linear, né? E essa letra aqui se chama alfa. E esse ΔT é a variação de temperatura, né? É porque é o seguinte, aqui no começo nós tínhamos uma temperatura inicial dessa barra, depois ela foi para uma temperatura final. Então a diferença, né, dessas duas temperaturas aqui, ó, o ΔT é a temperatura final menos a temperatura inicial. É a variação de temperatura, tá? Então, a variação da temperatura. Ok. Então essa é a fórmula para se calcular quanto que foi que variou uma barra, por exemplo, né? Quando se ocorre a dilatação linear. Demos o exemplo do trilho de um trem, mas existe o exemplo, por exemplo, do fio do poste também. Você pode perceber que ele tem uma pequena barriguinha para isso, para quando ele dilatar, para quando ele esticar, quando esfriar, né, fizer frio, ele não se romper, porque se ele for totalmente reto de um poste até o outro, quando acontecer o frio, esse fio ele vai encolher, portanto arrebentar, né? E existe um outro tipo de dilatação, que é a dilatação superficial. Seguindo aquela mesma ideia que a gente falou da dilatação linear, às vezes você tem aqui uma superfície, uma chapa, e quando ela esquenta, essa chapa ela aumenta a sua área, ok? Se não houver espaço entre uma chapa e outra, o que vai acontecer quando dilatar? Uma chapa vai dilatar e a outra também, sem espaço nenhum entre elas, vai acontecer um rompimento, vai acontecer isso que aconteceu nessa primeira foto aqui, né? Então qual que é a solução? Fazer ruas, fazer placas, mas entre uma placa e a outra, colocar pequenos vãos. Esses vãos aqui permite que, ao dilatar, as placas elas não encostem uma nas outras e continuem alinhadas, ok? Então essa é a dilatação superficial, está aqui. E qual que é a fórmula para se calcular a variação da área em uma dilatação superficial? Ó, a variação do espaço é igual ao espaço inicial vezes o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, vezes o ΔT, que é a variação de temperatura. Esse beta nada mais é do que 2 vezes o alfa, tá? 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. Sabe por quê? Porque é o seguinte, ó, concorda comigo que
Para você variar a superfície, você está tendo duas dilatações lineares. Está tendo uma dilatação linear aqui nesse sentido, né? Então, tem um alfa envolvido aqui e tem uma dilatação linear nesse sentido. Então, tem um outro alfa envolvido aqui. Então, por isso que o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, é 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. É uma formulazinha bem simples da gente calcular, ok? Vamos seguir. E a outra dilatação que existe é a volumétrica. É quando existe variação do volume. E a fórmula também ela é análoga às que a gente já viu. Então, a variação do volume é igual ao volume inicial, gama, delta T. O que é esse gama? O gama é o coeficiente de dilatação volumétrica. Coeficiente de dilatação volumétrica. Bom, e quanto que vale o gama? O gama vale 3 vezes o A, ok? Por que vale 3 vezes o A? Porque em uma dilatação volumétrica está acontecendo 3 dilatações lineares, ou seja, está acontecendo dilatação linear em 3 direções, na altura do material, na largura e no comprimento do material. Então são 3 dilatações lineares. Por isso que o gama é igual a 3 alfa. Tá? Beleza. Então são 3 formas de dilatação que nós vimos aqui. Dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica. A fórmula dos 3 é semelhante, é análoga. Toda vez que você vê esse símbolo delta na frente de qualquer grandeza, quer dizer que esse delta aqui, ó, em frente de qualquer grandeza, é porque